Olá, abençoados e amados filhos e filhas de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Já peço que você dê aí o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho aí das notificações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família, para que a palavra de Deus corra livre, leve e solta. 2 Coríntios Capítulo 4. Evangelho de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, físico e invisível, o Deus eterno e imortal, o Deus que já existia antes de todas as coisas. Por isso mesmo ele pode dizer, né, como disse, né, antes que houvesse dia, não é esse dia aí que você vê do sol, não, antes que houvesse até o sol, antes que houvesse dia, eu sou o Senhor e não há outro. Olha aí. Que maravilha, nosso Deus, né? Olha que autoridade. Antes que houvesse dia, eu sou o Senhor e não há outro. Quando você diz que o diabo é o Senhor, é o dono do mundo, né? Você diz porque você ouve os líderes religiosos lhe ensinando essas mentiras, né? Dizendo que tem um outro Senhor. Quando você diz que o mundo é do diabo, você está dizendo que o diabo é um Senhor, que o diabo é o dono do mundo. Irmão, mas João disse que o mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? É o diabo? O mundo é do maligno. Por isso que os líderes religiosos, principalmente Macedo, Silas Malachias, essa gente aí, vive dizendo que o mundo, que a terra, que tudo que tem aqui é do diabo, né? O maligno que Deus fala é o homem. É o homem carnal, o homem natural, o homem ganancioso, ambicioso, o homem natural, esse é o maligno. O mundo jaz no maligno. Quem jaz no maligno? As montanhas? O mar? Os animais? O meio ambiente? Não, Deus não está se referindo a essas criaturas, essas criações dele. Ele está se referindo a homens maus enganadores que vivem aí nos templos religiosos, mandando você fazer campanhas, votos, sacrifícios, correntes, dar todo o seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, para que supostamente você possa receber alguma bênção de Deus. E agora estão piores. Agora, de uns anos para cá, o Macedo começou a vender o Espírito Santo, pedindo ofertas de sacrifício para quem quer receber o próprio Espírito Santo. Já pensou se ele fala isso, por exemplo, com Pedro? Lembra o que Pedro falou para aquele homem lá, para o mágico, que queria pagar para receber o Espírito Santo? O apóstolo Pedro disse: o seu dinheiro seja para a sua perdição, visto que você quer adquirir as coisas de Deus por dinheiro. Olha aí. Já pensou? Então esse é o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça de Deus. Tem muita graça por aí, né? Tem muita gente falando de graça por graça de Deus, né? Abençoado, salvo para sempre. Mas cuidado, tem a graça dos fariseus também, do fermento, né? Porque agora os líderes religiosos, eles vão partir para o lado da graça, porque esse império deles que eles construíram, né? Pregando lei de Moisés, inventando essas coisas aí que nem lei né? Essas campanhas, votos, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai desabar. E eles não vendo mais uma fonte de lucro, o que é que eles vão começar a fazer? Vão começar a vir com a falsa graça, dizer que estão na graça, para poder
continuarem pedindo dízimos, ofertas, sacrifícios, aí vão começar a pedir mais light, né? Porque a graça não dá espaço para isso. A graça não dá espaço para que o líder religioso ele venha tomar sua casa, seu carro, seu dinheiro, entendeu? Lhe dar rosa ungida, lhe dar sal ungido, porque a graça de Deus não dá espaço para isso. É por isso que eles ficam lá lendo o Velho Testamento. Porque aí eles pegam lá Davi, pegam o gigante, aí faz um gigante de isopor, manda você jogar pedrinha no gigante, que o gigante é o seu problema, né? É Davi e Golias, você é o Davi e o gigante é o Golias. Aí eles fazem um gigante de isopor, daquele pinta, né? Aquele boneco, aí você se transforma num Davi, aí você vai lá com a pedrinha, joga naquele gigante e essa pedrinha custa lá o olho da cara, né? É o seu sacrifício, é o seu tudo, né? Para derrubar o gigante. O gigante quer dizer é os problemas da sua vida, né? Você que está com problema no casamento, com filho viciado, você que está com uma série de problemas, né? Tá doente, tá? Então você vai pegar essa pedrinha aqui, como o Davi jogou aquela pedrinha no gigante, você vai jogar nesse gigante de isopor aqui. Você vai derrubar o gigante, né? Você vai ser o Davi, mas na graça ele não vai achar respaldo para isso, porque a graça é uma coisa verdadeira e espiritual, não é para brincadeira de criancinha, né? A graça não é para crianças, é para adultos. Por isso o apóstolo Paulo dizia: leite vos dei a beber. Quando a pessoa está na carne, está vivendo nessa vida aí, você tem que dar leite para ela. Como é que você vai dar alimento sólido? Como é que você vai dar um prato de mocotó para uma criança de 6 meses? Uma criança recém-nascida, tem uns que nem nasceram ainda e conhece a religião tudo. Lembra do Nicodemos? Quando Jesus, o homem que vivia no templo, que teve curso, PhD, teologia, pregava aquela Torá dos judeus, aquela coisa toda, vivia ali com sumos sacerdotes, né? Era um chefão lá da lei. Foi encontrar com Jesus de noite. Por que ele foi de noite, hein? Por que será que ele foi de noite? Ele foi de noite para a galera dele não ver ele, para que os outros não vissem ele, nem os líderes religiosos, amigos deles, e nem o povão, porque se o povão vê ele conversando com Jesus, ele diz: o que ele está conversando aí? O sacerdote conversando com Jesus? Não, ele foi de noite, né? Chegou lá e com aquela conversa toda com Jesus, aquele papo furado que Jesus já sabia o que era, Jesus só falou para ele: ô Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí ele disse: como pode? Eu sou um homem velho já, como é que eu posso nascer de novo? Primeiro ele disse assim: ô mestre, chamando Jesus de mestre. Os caras odiavam Jesus, né? No caso dele não, né? Porque ele estava encucado, né? Por que ele foi? Ele estava encucado, o Nicodemos, né? Ele falou: não é possível, eu estou aqui com essa galera de líderes religiosos aqui. Muitos líderes religiosos acreditavam em Jesus, mas ficavam, de bico fechado. Por causa de quê? Da maracutaia, do dinheiro, né? Do poder político. É como hoje, muitos pastores e bispos que estão ouvindo aqui nós anunciando o verdadeiro Jesus Cristo, a verdadeira graça, eles já entenderam o que é verdade, mas por causa de quê? Dos seus carros importados, por causa da vida boa que tem aí dentro do sistema, eles estão aí protelando, né? Não sai desse sistema, mas eles sabem que nós estamos anunciando o verdadeiro Jesus. É como aqueles que acreditou em Jesus, e o Nicodemos chegou ao ponto de ir de noite, sendo um sacerdote lá, um religioso da sinagoga lá dos judeus, foi à noite para ninguém ver ele, né? É como muitos vêm aqui escondido nos vídeos, né? Assistir os nossos vídeos aqui, o canal Mensageiro da Graça, o do Alfredo Paulo, do Marcelo Roque, da Vivieira, do Jair Francisco com a Ana, né? O canal Radical TV, o Palhaço Cristão, muitos vêm escondidos, porque se eles forem pegos ou assistindo esse vídeo aqui, é igual Nicodemos, né? Ele foi de noite e disse: mestre, sabemos que o senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o senhor faz, né? Curar o cego, a mulher hemorrágica, andar por cima do mar, mesmo porque quando ele andou em cima do mar, ele não fez isso para ninguém ver, né? Só quem viram foram os discípulos. Jesus fazia essas coisas justamente para eles ir anunciar. Por que Jesus não andou em cima do mar na frente de todo mundo? Por quê? Por que será, hein? Ele não podia dizer assim: não,
Vocês querem que eu prove que eu sou o Messias? Reúne todo mundo lá no mar da Galileia. Aí depois que tivesse todo mundo reunido na beira da praia lá, o que é que ele fazia? Saía andando em direção ao mar e saía andando. Imagina se ele faz isso, desafia as leis da gravidade. Andando assim, ninguém crucificava ele, né? Pois é, quem ia botar a mão num homem desse? Que andou em cima das águas? O povo ia glorificar, ia ficar maravilhado e ia dizer, não, ninguém toca nesse homem. Ele já ia arrumar um monte de protetores ali, né? Quem vai matar esse homem? Não, ninguém vai. Imagine o Pilatos, aqueles homens que crucificaram Jesus, os romanos. Imagine todo mundo vendo isso naquela época, né? Que não tinha computador, não tinha como fazer um disfarce, nada, né? Já pensou? Todo mundo ali, todo Israel olhando, aí Jesus disse assim, eu vou mostrar que eu sou o Messias, eu vou provar que eu sou o Messias, quero todo mundo lá na Galileia lá. Aí todo mundo tá lá, Jesus sai andando, né? Vai lá, entra lá na beira do mar, sai andando, aí chega lá no meio e para, alguém quer vir aqui conversar comigo aqui? Em cima do mar em pé, né? Ninguém crucificaria ele. E aí o que é que ia acontecer? Ninguém crucificaria ele. Ele não sacrificava por nós, ele não morria, não nos salvava, não vencia a morte, o pecado, o diabo, o inferno, não nos daria salvação, nós não estaríamos aqui salvos hoje, né? Porque ele teria que ser sacrificado para tirar o pecado de Adão, destruir a morte, destruir o diabo, fazer tudo isso. Mas se ele anda na frente de todo mundo, ninguém ia ter coragem de crucificar ele, ele ia morrer velhinho, né? Ele ia ficar até os 100 anos, até o dia que ele morresse vivo, porque ninguém jamais teria coragem de crucificar alguém que viu andar em cima do mar. Né? Então estava sempre uma incógnita, né? Os discípulos falavam, mas tinha sempre gente, será que ele andou mesmo? Será que esses caras estão falando a verdade que viu esse homem andando em cima do mar? Veja que o Senhor Jesus fazia essas coisas não na frente dos outros, ele fazia na frente dos discípulos para afirmar a fé deles. Até Pedrão andou em cima do mar. É o Senhor que está aí? Ele disse, sou eu, Pedro. Então manda que eu vá até aí, então venha. Ele saiu andando. Ora, quem deu 2 passos em cima da água anda o oceano inteiro, né? Tá vendo? Então tudo coisa de Deus. Tá vendo como é que Deus faz as coisas? Então esse é o evangelho verdadeiro da graça de Deus, que foi revelado a quem? Ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. E a nós também, é claro, né? O trabalho que a graça de Deus faz é abrir os seus olhos. Depois que você abre os seus olhos, você pode caminhar com a sua perna. Depois que você entendeu aqui a graça de Deus, acabou. Você pode caminhar com as suas pernas, porque Deus está dentro de você, Ele te orienta. Lembra que Jesus disse? O Consolador vos guiará a toda a verdade. Quantas verdades? Toda a verdade. Que maravilha esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então, o que você tem que entender com isso? Eu, você, todos nós agora, em fevereiro de 2021, no século 21, que nós temos que abandonar de uma vez por todas esses ensinamentos que nós aprendemos desde o dia que nós nos conhecemos como gente. Esses ensinamentos a respeito de Jesus, mesmo que esteja falando de Jesus da Bíblia, são falsos ensinamentos, são coisas adulteradas, não tem nada a ver com o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que você vê que esses homens que se dizem de Deus, pregadores, bispos, apóstolos, papas, cardeais, arcebispos, seja lá o título que eles põem neles mesmos, né, para se apresentar como autoridades de Deus, não vale nada. Eu garanto para você, tudo, absolutamente tudo que você ouviu até hoje e continua ouvindo aí, em rede de rádio, televisão, internet, Facebook, Instagram, né? Teletubbers, sei lá, seja lá onde for que você esteja ouvindo, que não estiver em linha com o evangelho da graça de Deus, é mentira. É um falso Jesus, é o falso evangelho, é o evangelho fake news. O que é um fake news?
Pessoas de mais idade não sabem o que é fake news. Fake news é um nome bonitinho, né? Um nome arrumadinho, mas fake news quer dizer mentiras. É uma pessoa pegar a verdade e distorcer a verdade, que é o que tem mais aqui no Brasil agora, né? As pessoas são vítimas de fake news, principalmente pelo governo, né? As pessoas são vítimas de fake news, de mentiras, de informações distorcidas. Esse evangelho pregado pelo Macedo, pelo Silas Malacheia, por Valdemiro, por essa gente, R.R. Suado, Agenor Truque, por esses padres, papas, é o evangelho fake news, o evangelho falso que pega a verdade, a palavra de Deus, que é a verdade, e a transforma em quê? Em mentira, distorcem, adulteram a palavra de Deus. Por isso que a vida de centenas de milhares de pessoas estão destruídas. É ou não é? Você que está dentro do sistema religioso aí, você que é membro, jovem, obreiro, evangelista, você que é simpatizante, você que é pastor, esposa de pastor, você que está aí dentro do sistema, como está a sua vida? Sua vida está destruída. Pode ter certeza, você vive de aparência, principalmente pastores, obreiros, essa gente vive de aparência. Na verdade, estão usufruindo dos bens financeiros, como é o caso dos pastores da lamaçal do reino do Macedo. Eles aparentemente estão usufruindo de coisas materiais, porque tiram dinheiro do povo, então estão lá com as melhores roupas, melhores sapatos, mas eles mesmos não percebem que eles são infelizes. Eles não têm tempo para nada, eles não podem ver a família, eles vivem ali 24 horas para cumprir as metas de arrecadação impostas pelo Macedo, pelo Silas. Eles têm que cumprir, eles têm que arrecadar. Eles não têm paz, nem de dia, nem de noite. Eles vivem atormentados, enganando o povão e também sendo enganados. Por quê? Pela própria cúpula, pela própria família real. O Macedo está junto com a sua família, não larga a sua família por nada, mas eles não podem nem dar uma ligação para a família. Pelo contrário, eles são proibidos. Tem áudios aí de bispos que receberam ordem do Macedo para falar para os pastores não visitar a família, se afastar da família. Qualquer um que não esteja concordando com o Macedo é para se afastar da família, porque e você tem a sua família, tem gente na sua casa que não vai concordar com uma coisa dessa, claro, tá com a cabeça no lugar, né? Não vai concordar. Então eles querem que os pastores, que o povo que os segue se afastem da família, dos amigos, de tudo e de todos. Para quê? Para que não fale contra eles. Por isso que o Macedo sempre usa aquela velha palavra que ele usa há mais de 50 anos, que ele distorce essa passagem aqui, que está escrito assim, que Jesus disse: quem amar a sua mãe, o seu pai, os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Aí ele diz, tá vendo? Se você amar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos mais do que Jesus, não é digno de Jesus. Mas a interpretação não é essa. Mas ele usa essa passagem, né? Agora não tá tendo muito mais efeito, pelo menos na vida dos pastores, porque eles já descobriram que tudo que o Macedo fala é mentira. Eles já descobriram que o Macedo tem uma doença patológica chamada mitônomo. Ele é um mitônomo. O que é mitônomo? É uma pessoa que mente descaradamente. Ele fala mentira como se fosse a verdade. Muitos pastores já descobriram isso, a grande maioria deles. Mas o povo ainda, muita gente do meio do povo ainda não descobriu isso. E o pastor não pode pregar isso para o povo, porque o próprio povo que está sendo enganado vai entregar o próprio pastor para ele. Né? Então só existe uma maneira, eles saírem da mentira e virem para a graça. Então veja, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos esclarece todas as coisas, tá vendo? A graça de Deus é luz, a graça de Deus dissipa
toda treva, todas as trevas. Tinha uma novela aí que a mulher falava treva, né? Todas as trevas, né? Da escuridão, abre os nossos olhos, né? Para ver a verdade, a realidade, as coisas de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Quando a gente fala a graça é um nome melindroso, é um nome fofinho, bonitinho, né? Mas é justamente por trás desse nome simples, né? A graça de Deus é aonde está todo o poder de Deus, toda a sabedoria, entendimento, tudo o que concerne a Deus está atrás desse nome, a graça de Deus. Então, aqui em segunda aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, tá vendo? O apóstolo Paulo, que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso apóstolo, apóstolos aos judeus e aos gentios, apóstolo, ou seja, a todas as nações. Paulo foi escolhido para anunciar a graça de Deus a todas as nações. E Mateus, Marcos, Lucas e João, hein, irmão, foram escolhidos para quê? Para levar os relatos, para contar a história de Jesus nos dias da sua carne. Mas Paulo não foi chamado para anunciar o Jesus quando estava num corpo de carne e ossos. Mas, irmão, é dois Jesus? Não, é um Jesus só, com duas manifestações. Uma ele estava em carne, agora ele está em espírito. Quem é que lhe explica a trajetória de Jesus nos dias da sua carne? O que ele fazia, como ele andava, aonde ele ia, o ceguinho que ele curou, isso e aquilo outro, aqueles milagres. Quem que lhe explica isso? Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, esse pessoal aí, né? Tiagão, esse pessoal aí. Você quer saber essas histórias? Vá lá conversar com eles. Agora, se você quiser saber quem é Jesus depois que morre, ressuscita, está agora, neste exato momento, em espírito e em verdade, só tem um que pode lhe dar essa informação. E esse é o apóstolo Paulo. Não só a você, mas a eles também que estavam lá, até os próprios apóstolos tiveram que ouvir o apóstolo Paulo para saber o que é que aconteceu com Jesus depois que ele passou na cruz. Por isso o apóstolo Paulo, ele cumpria o ministério dele, cumpre. Quer dizer, não vai cumprir, tá vendo? Não está dizendo cumprir. Paulo vai cumprir o seu ministério, não, cumpre. Ele cumpriu aquilo para o que ele foi chamado. E diz aqui, segunda aos Coríntios, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado a Paulo, diz aqui, Paulo dizendo, segunda aos Coríntios 4, versículo 1, pelo que tendo este ministério, quem tinha o ministério? Ele, segundo a misericórdia de Deus, que nos foi feita, não desfalecemos. Temos esse ministério e continuamos firmes nele. Não vamos desfalecer, não. Vamos anunciar a graça de Deus. Goste quem gostar. A verdade nua e crua. Ele diz aqui, segundo aos Coríntios 4:2, pelo contrário, não vamos desfalecer, não. Muito pelo contrário, vamos colocar força total. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Olha que maravilha. Pelo contrário, vamos denunciar as maracutaias de Macedo. Se ele estivesse hoje aqui, ele ia dizer isso, de Macedo, seja lá o líder que for deste mundo, religioso desse mundo. Tenha ele o poder que ele tiver, político, de dinheiro, não interessa. As coisas ocultas que eles fazem, né? Politicaiada, maracutaia, tudo que não presta. Ele diz aqui, segundo aos Coríntios 4:2, não vamos desfalecer, não, irmãos, não vamos desfalecer, canais de denúncias. Pelo contrário, rejeitemos, é para rejeitar as coisas, que coisas? Que por vergonhosas se ocultam, tá vendo?
não andando com astúcia. Olha aí, o cristão não deve andar assim, né? Nem o quê? Nem adulterando a palavra de Deus. É o que mais eles fazem aí, né? O Macedo, então, é um mestre em adulterar a palavra de Deus. Irmão, por que você fala tanto do Macedo? Porque ele é o maior mau exemplo que existe neste país, porque é através dele que todos que abrem agora um covil de salteador, que diz que é uma igrejinha ali na esquina, quer imitar ele, quer ficar rico igual a ele, quer ter poder igual a ele. É por isso que ele é o primeiro da lista. Né? Um dos maiores enganadores do Brasil, se não do mundo. Não é do mundo ainda, porque no mundo também, em outros países, tem outras religiões, tem países aí que não permite a entrada deles, porque senão eles já tinham levado toda essa mentirada de voto, campanha, sacrifício, de diabo, de inferno, de demônios, de lago de fogo aos outros países, para apavorar o povo e arrancar tudo que o povo tem. E quando eles entram num país, eles não querem só levar as doutrinas deles, não. Eles querem tomar tudo, querem tomar até o próprio poder político do Brasil. E como é que ele vai tomar o poder político do Brasil? Ou do Brasil e do mundo? Como é que eles tomam o poder? Primeiro, eles dominam a mente do povo. O povo passa a considerar eles como homens ungidos, homens de Deus. O povo passa a ser dependente deles mentalmente, porque o povo tem medo da morte, do diabo, do inferno, de tudo que não presta. E na cabeça do povo, eles são os protetores do povo, que é eles quem ora para expulsar a pombagira, o Exu Caveiro, o tranca-rua, o demônio, é eles quem vão defender eles dos demônios. Então o povo fica dependente dele. Então o povo dependente deles, o povo fazem qualquer coisa por eles, dão dinheiro, dão casa, dão carro, tudo isso é medo. Dão tudo para eles, votam nos políticos que eles mandam e aí eles tomam o poder. Vocês entenderam, presidentes das nações? Você de Angola, você da Venezuela, você de todos os países, você entenderam como é que eles dominam a mente do povo? E depois, ai do presidente, ai da autoridade que vá contra eles, porque o próprio povo que já está com a mente dominada por eles, é só eles dar uma palavra que o seu próprio povo irá contra vocês. Por isso que eles estão aí no poder político, porque é assim que eles trabalham. Eles não querem só dinheiro, sacrifícios, dízimos, ofertas. Eles não querem tomar só o poder das comunicações. Eles querem tudo. Por isso que na China, em outros países aí, eles dizem que eles maltratam os cristãos. Não, o pessoal não maltrata os cristãos, não. O pessoal nesses países tem a religião deles. E sabem, como eles não estão com a mente cauterizada por esse falso evangelho, eles sabem muito bem que esses líderes religiosos, principalmente evangélicos, eles querem entrar no país para destruir a mente do povo deles, para depois tomar o poder e jogar o povo deles contra eles. Então eles não permitem. Só quem permite isso é no Brasil. Só no Brasil que eles fazem essa festa. Vê sim em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa. Você passa na Europa, nos Estados Unidos, nessas igrejas chamadas evangélicas, elas estão tudo vazias. Elas têm meia dúzia de gato pingado, porque lá o povo tem educação, o povo está com a mente no lugar, o povo recebe educação desde criança. O povo sabe o que é certo e o que é errado. Em alguns países aí, uma criança com 7 anos de idade já sabe ler, já sabe escrever, já sabe fazer as operações matemáticas, já sabe tudo. Né? São crianças, as crianças são ensinadas a saber o que é respeitar a Constituição, não é? O que é política, o que é certo, o que é errado. Né? Então, nesses países o povo tem educação. E outra, o povo tem dinheiro. O povo tendo educação,
Tendo educação, tem profissão. Tendo profissão, tem dinheiro. O povo vive uma vida estável. Então, eles atacam os países pobres, onde o povo não tem cultura, malmente sabe fazer o nome. Aí eles enchem o povo de santinha, de santão, de religião, de um monte de coisa. Veja o caso da Índia. Na Índia, o país rico, milionário, os marajás dormindo em cama de ouro, mas tá lá o povo na beira do Rio Grande, lá dizendo que é espiritual, que flutua, que isso, que aquilo, né? O povo na miséria, naquele rio podre, adorando uma pá de coisa que não tem nada a ver, né? Adorando bicho, animais, macaco, vaca, boi. Aqui o boi a gente faz o churrascão, né? Aliás, nem churrasco a gente pode mais comer aqui, nem ovo, né? A situação do país. Você vai no Nordeste, você chega na casinha daquela lá no Nordeste, tá lá tudo sem gás, sem comida, sem nada, não tem nada na casa. As crianças tudo suja, toda aquela vida destruída. Mas o altar de santo tá lá, né? Da santinha, do santão, do pai de Cícero, tá tudo lá. Né? Santo é o que não falta lá, mas você olha para a vida das pessoas, tá aquela miséria. Então, por quê? Falta de entendimento. Então, nesses países onde onde os políticos roubam o dinheiro da educação, da saúde, inclusive eles vão agora tentar destruir a educação. Vão tirar o dinheiro da educação. Agora tá uma PEC para ser voltada aí para tirar o dinheiro da educação e do SUS. Eles vão acabar com o SUS. Fique tranquilo. Você que está confiando nisso aí, nesse governo, eles vão acabar com o SUS. Vamos para frente. Então, quer dizer, estão tentando. Agora essa semana aí vão tentar destruir o SUS, a educação, o resto que ainda resta. Segundo aos Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Vem aqui, dê todo o seu dinheiro que Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe dar tudo, vai lhe dar uma Lamborghini, dê seu carro velho, sua lata velha, como dizia o Formigão, que Deus vai lhe dar isso e aquilo. Mentira, astúcia. Nem adulterando a palavra de Deus. Deus disse isso, Jesus disse isso, o Senhor está me revelando. Adulterando a palavra de Deus. Deus não está dizendo nada nem revelando nada. Antes o apóstolo Paulo disse, ao invés disso, antes nos recomendemos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Falar a verdade para as pessoas com a consciência limpa, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, opa, olha aí, você membro, jovem, obreiro, evangelista, mas se esse evangelho aqui, que nós aqui dos canais de denúncias estamos anunciando aqui, que é o mesmo, que é esse aqui da graça, ainda está encoberto, você ainda não abriu os olhos, ele diz aqui, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. É para os que se perdem que está encoberto. Se perdem em quê, hein? É para as pessoas do mundão, que os crentes dizem que são aquelas pessoas do mundão que são perdidas? Não. É principalmente para eles. Está encoberto. Irmão, mas essa gente tá aí lendo a Bíblia o dia inteiro. Não, pode ler a Bíblia o dia inteiro, de Gênesis ao falso Apocalipse, que não vai entender nada. O evangelho está encoberto para essas pessoas. Porque se não estivesse encoberto, essas pessoas não estariam aí metidas em política, fazendo arminha, apoiando todas as atrocidades, principalmente que está acontecendo aqui no Brasil. Né? Evangélicos, gente que se chama evangélica, família, pátria e Deus, em nome de Jesus, né? Essas pessoas não estariam dizendo que um homem que está destruindo o país é um homem de Deus. Além de adorar pastores, padres, apóstolos, como adoram o Valdomiro aí, agora a situação dos evangélicos está pior. A idolatria chegou no pré-sal da idolatria, porque agora estão adorando políticos corruptos, homens maus, enganadores, comedor de feijão e arroz, um funcionário público, que é isso que é um presidente, um deputado, um vereador, um governador. Essa gente são funcionários públicos, muito bem pagos com o nosso dinheiro, adorando como se fosse o próprio Deus. Pois é, uma gente dessa conhece o evangelho? Uma gente dessa é digna de ser chamada evangélica? Evangélico é quem conhece o evangelho, quem conhece isso aqui.
que não adultera a palavra de Deus, não compactua com maracutaia. O Macedo mandou você votar no candidato. Não vou votar em candidato que você quer. Voto no candidato que eu quero com a minha própria consciência, porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Você não manda em mim, você não manda na minha fé. Não foi você quem morreu na cruz, não foi você quem me salvou. Eu sou uma pessoa livre. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Porém, se eu quiser votar nesse candidato, eu voto. Se eu quiser votar nesse, eu voto. Se eu não quiser votar em nenhum dos dois, eu não voto e acabou. Você vai fazer o quê? Nada. É isso que você tem que responder para o Macedo. É isso que você tem que responder para esses líderes religiosos. Não, meu pastor disse que aquele homem é bonzinho. Seu pastor já fechou milhões de reais com ele para pegar o seu voto. É, como faz o Silas, como faz outros e outros aí. Todos eles pegam milhões da mão dos políticos para vender você para os políticos. Você que eu digo que anda aí dentro do sistema religioso, não aquele que já recebeu a graça de Deus, né? Que já abriu os olhos, que está abençoado, né? Que está livre, né? Não tem necessidade mais de templo religioso, não tem mais necessidade de viver atrás de mensagem de Macedo, desses homens aí, essas mensagens, essas orações falsas, corruptas, né? Essas pessoas que estão assim, elas podem dizer: para a liberdade foi que Cristo me libertou, né? Estou livre, leve e solto. E diz aqui, ó, segundo aos Coríntios 4, no versículo 2, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a boa consciência a todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Porque se o nosso evangelho, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Quando ele fala se perde, ele não está falando de inferno, não, de demônio, de a pessoa se perder e ir para o inferno, não. Ele está falando que a pessoa está perdida. Uma pessoa que está fazendo corrente, voto, sacrifício, que está pegando o dinheiro de comprar o leite do próprio filho para entregar para o Macedo, no falso altar de sangue do Macedo, para entregar tudo para ele, deixar o filho passar fome. A pessoa tem o dinheiro, tem lá o dízimo, o gás dela acabou, então ela fica no dilema: compra o gás ou entrega o dízimo pro Macedo? O que você acha aí? Essa pessoa deve comprar o gás ou entregar pro Macedo? Escreva aí nos comentários o que você acha. Eu compro o gás ou eu dou o dízimo pro pastor? Né? Compro comida pros meus filhos ou entrego lá os 10%? Só tenho esse. Né? Então fala aí o que você acha. Entendeu? Uma pessoa que chega ao ponto disso, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo está encoberto para uma pessoa dessa. Ela está cega. Encoberto quer dizer a cegueira espiritual, está cega. Uma pessoa que chega ao ponto de fazer isso, de deixar o próprio filho com fome porque ela tem que cumprir um voto com o Macedo, e o Macedo com 2 bancos, time de futebol, milhões e milhões de reais nos bancos, no mercado financeiro, helicópteros, aviões, jatos, apartamento de 9 milhões de dólares em Miami, várias mansões, várias empresas, redes de televisão, de rádio, maracutaia na política, ministérios no Brasil, em Brasília, dinheiro que entra por tudo quanto é canto. Enquanto a pessoa diz: não, falta o leite do meu filho, mas eu vou fazer o meu voto, entregar esse último real, essa última moeda no altar, porque ele disse que Deus vai me abençoar, que Deus quer meu sacrifício. E o sacrifício de Jesus não valeu nada por você, né? Então uma pessoa dessa não está cega, o evangelho verdadeiro não está encoberto para elas, então ela está perdida. Uma pessoa que está fazendo uma coisa dessa está o quê? Está perdida. Tá vendo que o apóstolo Paulo não está falando de inferno, de demônio, nada? Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Você que abriu seus olhos aí não tá mais encoberto para você. Agora você fica na escravidão se você quiser. Você, obreiro, jovem, evangelista, membro, pastor, você que está aí dentro do sistema, você vai continuar cego se você quiser. Porque ele está dizendo aqui que o que mais esses homens fazem é adulterar a palavra de Deus. É o evangelho fake news.
É a Bíblia. Você olha assim, parece que ele fala de Jesus, fala de Deus, fala dos apóstolos, fala de Abraão, fala de Isaac, de Jacó, fala de Adão, fala de tudo que está aqui na Bíblia. Mas tudo corrompido, tudo distorcido. Eles deturpam a palavra de Deus segundo o bel prazer deles, o que vai beneficiar a eles. Pois é. Eles transformam gafanhotos em demônios, como diz lá em Malaquias, o devorador, o demônio devorador, é o espírito devorador. Se você não der o dízimo, vai entrar um devorador na sua vida. Quando Malaquias 3,10 diz que é um devorador, que era um gafanhoto, que na época comia a plantação do povo de Israel. Eles transformaram, quer dizer, fez o quê? Adulterou a palavra de Deus, transformou aquele gafanhoto num demônio. Então você fica, tá com dinheiro, tá com dízimo, tá lá o dízimo no envelope, acabou o seu gás, aí você fica, se eu pegar, botar a mão no dízimo do Macedo, que não é de Deus, é do Macedo, é para você dar pro Macedo, para pagar as despesas dele, inclusive a fazenda, né? Aqueles programas da fazenda, tem aqueles funcionários, tem os artistas, tem que pagar a Xuxa, todo mundo, né? E eles têm que receber mesmo, que eles são profissionais, os repórteres, todo mundo. Não tô só contra isso, não. Os atores da novela Gênesis, né? Aí você fica entre comprar o seu gás e entregar aquele dízimo de 10% que está no envelope lá pro Macedo. E geralmente essas pessoas entregam, porque tem pessoas que não dão um pão, não é capaz de dar um pão para um mendigo se chegar na porta dela, mas o dízimo dela, a oferta dela, ela dá para o Macedo. É ou não é? Por quê? Porque está perdida, né? Uma pessoa dessa, o evangelho está encoberto para ela. Uma pessoa que está votando em políticos, miliciando, homens assassinos, maus, enganadores, 250 mil pessoas já mortas, eles não fazem nada e as pessoas amando essa gente. Uma pessoa dessa, o evangelho verdadeiro não está encoberto para ela, o evangelho do amor, da graça de Deus, da simplicidade, do amor ao próximo. Uma pessoa dessa, o evangelho está encoberto para ela. Ainda abrem a boca e dizem, eu sou evangélico. Que evangélico? E diz aqui, para encerrar, ele diz aqui, 2 aos Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho, se você tem alguma dúvida, vai discutir com o apóstolo Paulo, não é comigo não, tá? É ele que está falando aqui, eu só estou repetindo o que ele está falando. Você que está dizendo, irmão, não, é o apóstolo Paulo. Não é Macedo, não é Valdemiro, não é ninguém aqui, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, 2 Coríntios 4:3, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo. Tá vendo? O Deus desse século é a carne, é os homens. E nessa época aqui, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não estava falando de diabo. O Deus daquele século era ainda, sabe quem? Moisés, a lei. Cegava os olhos dos judeus e não deixava eles verem a graça de Deus, assim como essa parafernália que esses religiosos estão pregando hoje, inclusive coisas inventadas pelo Macedo, pelos líderes, misturada com lei. Isso é o Deus deste século que cega. Ora, se uma pessoa está seguindo cegamente Macedo, cegamente o Silas, cegamente o Valdemiro, sem contestar nada, o que esse homem é dessa pessoa? O Deus! Então o Deus, ou os deuses desse século, é que tem cegado o entendimento deste povo. E nós vamos dar no próximo vídeo continuidade a essa palavra. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like e se inscreva no canal. Nós vamos continuar aqui nessa palavra. Um grande abraço a todos e até a próxima.